Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jonas. Jonas, capítulo 1. Vamos, nesse mês de junho, meditar nesse livro, sequencialmente, capítulo por capítulo, meditando na vida desse homem, meditando na baleia, né? Quando a gente fala de Jonas, imagino que você já pensa numa baleia, né? Num peixe grande, em água e tudo mais. Mas, acima de tudo, aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus tem para falar conosco. Abre então a sua Bíblia, mantenha ela aberta, ou no celular também, né? Ou no papel. Veja aí o que é o melhor. Mas não se distraia não, fica firme aí, vamos meditar juntos. Amém? Misericórdia? Alguém não achou ainda? Então tá, que bom. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Só até aí. Esse livro aqui apresenta uma história muito conhecida, principalmente esse capítulo 1, né? Desde as crianças já estudam isso. Se você, de repente, né, cresceu em uma igreja, você já sabe essa história aí de cor e salteado. Nem só os cristãos, né, conhecem essa história, como também muitos que não são religiosos, que não se consideram cristãos, mas conhecem essa história, né, de um profeta que ouviu a voz de Deus, que não obedeceu, fugiu e acabou sendo engolido por um grande peixe. E como eu brinquei aqui no começo, ao lembrarmos dessa história de Jonas, a nossa mente naturalmente, né, a não ser que você seja muito diferente aí, mas até eu caio nisso, de quando a gente pensa na história de Jonas, a gente lembra ou do profeta ou logo do peixe, né, ou do profeta dentro do peixe, né, não tem como a gente fugir disso. E isso nos leva muitas vezes a pensar
que esse é o propósito do livro, de mostrar, né, simplesmente que um cara se deu mal, um cara desobedeceu e se deu mal. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para o personagem principal desse livro, que não é nem Jonas, nem a baleia. O personagem principal aqui desse livro é o próprio Deus. O nome de Deus, ele é muito mais citado do que o nome de Jonas, do que a baleia, do que Nínive. O nome de Deus aqui é o mais citado. E o foco aqui desse livro inteiro, nós vamos ver até o capítulo 4, se o Senhor permitir, é vermos o amor de Deus, é vermos a misericórdia de Deus, e vermos como Deus é soberano. Deus, ele é soberano sobre tudo. E esse livro de Jonas também, ele sofre muito ataque, porque dizem que essa aqui não é uma história verdadeira, é uma história fictícia, né? Porque no livro de Jonas, não só nesse capítulo 1 aqui, mas no livro inteiro, nós vamos ter alguns elementos muito surpreendentes, como, por exemplo, um grande peixe, né? Muitas vezes a gente fala baleia, mas a Bíblia fala que é um grande peixe, né? Um grande peixe engolindo, né, uma pessoa. Alguns aí defendem que isso não é possível, né? Embora recentemente, né, um homem, se não me engano, lá nos Estados Unidos até, foi engolido, né, e depois a baleia cuspiu ele. Temos também uma história, né, mais para o final do livro, onde Deus faz uma planta crescer rapidamente, e ela cresce de tal forma que já gera uma sombra para Jonas, e depois, da mesma forma, rapidamente ela já morre. E a gente não vê plantas crescendo assim, né, rapidamente, da noite para o dia. Só que se nós entendermos que Jonas é um livro fictício só por causa disso, nós vamos precisar então entender que a Bíblia inteira é fictícia. Porque a Bíblia, ela é cheia de fatos surpreendentes. Como um mundo desse, um planeta desse, com toda a sua complexidade, ter sido criado em apenas 6 dias, né? Talvez se você já se envolveu numa construção, a sua casa levou mais de 6 meses, né? Ou até muito mais. Aí um mundo desse foi criado em apenas 6 dias. Nós temos fatos maravilhosos, né? Como um mar ter sido aberto, né? Quando um homem lá, quando Moisés colocou um cajado na água e todo o povo de Israel passou em terra seca. Nós temos um fato que a Bíblia diz que uma mula falou. Nós temos lá no livro de Daniel, leões que estavam famintos e não devoraram o profeta. Nós temos curas maravilhosas, né, que Jesus Cristo realizou, curando paralíticos, curando cegos de nascença, fazendo eles voltarem a enxergar, e até mesmo ressurreições, né, pessoas que estavam mortas e voltaram a viver, e principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós formos olhar para que histórico é apenas aquilo que nós estamos acostumados a ver, e quando fala de coisas que nós não estamos acostumados, nós não vamos crer, nós vamos ter dificuldade de olhar para a Bíblia inteira. Jonas é sim um livro histórico, nós precisamos dar valor para ele. E em segundo lugar, nós podemos crer que esse livro é um livro histórico, principalmente porque o próprio Senhor Jesus Cristo cita esse livro. Jesus Cristo cita por 2 vezes, né? Primeiro, ele compara a sua morte e ressurreição aos 3 dias que Jonas passou ali dentro do peixe. E em outro momento, ele compara os seus ouvintes aos habitantes de Nínive, né? Ele fala assim, os habitantes de Nínive vão julgar vocês, porque por muito pouco eles ouviram, se arrependeram, e vocês estão ouvindo aqui o próprio Messias e não estão se arrependendo. E estão com seus corações endurecidos. Então vocês vão ser julgados até pelos próprios habitantes lá de Nínive, né? Então nós podemos crer sim na historicidade desse livro. E esse livro aqui, ele se inicia dessa forma, mostrando rapidamente, né, uma ordem de Deus. Deus chega para Jonas, né? Levanta aí que eu tenho uma ordem para você. E a gente fica assim, mas quem que é Jonas, né? A Bíblia não fala aqui muito bem, né? Quem é esse homem, né? De onde veio, para onde vai? Mas nós temos um versículo lá em 2 Reis 14, 25, que nos fala sobre Jonas, né? Mostra ali uma visão uma profecia que ele teve e se cumpriu, e o versículo termina dizendo assim: conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Então, em outro momento também nós temos uma citação, né, sobre Jonas. Então, de acordo com esses textos aqui que nós temos, nós já podemos entender que Jonas, ele era um profeta,
hebreu, ele era filho de outro profeta também, que chamava Amitai. Ele morava ali num vilarejo chamado Gat-Efer, no território de Zebulon, e ele viveu no período do rei Jeroboão II, que vai ser aí por volta de 750 a.C., para quem gosta de história. Se você não gosta, tudo bem, não precisa decorar essas informações, né? Mas ele também foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, né? Então, é um livro mesmo que relata uma verdade histórica, por mais surpreendente que seja, e uma verdade que vem nos ensinar lições preciosíssimas para as nossas vidas. Não é apenas para que nós creiamos que um grande peixe pode engolir um homem pode sobreviver 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é mostrar o seu amor, a sua misericórdia e a sua soberania sobre todos nós. Então, o livro se inicia com a missão que Deus dá ao profeta. Deus chega para Jonas e manda ele ir pregar lá em Nínive. Ele tem que pregar contra aquela cidade, para que aquela cidade se arrependa dos seus pecados e para que ela não seja castigada. Só que o interessante é que esse homem, que é um profeta, que nós vimos lá em 2 Reis, que profetizou em nome de Deus e as profecias dele aconteceram, de repente se recusa a obedecer à voz do Senhor. Ele se nega a cumprir essa missão e foge para longe. Por que isso? Quando nós vamos estudar sobre Nínive, nós vemos que não era uma cidade qualquer, né? Nínive era a capital da Assíria. Um país ali, um reino muito forte, perverso, que invadia, que conquistava terras, só que não só invadia, chegava acabando com tudo, matando todo mundo. Deixava ali um rastro de morte e de destruição por onde passava. Nós temos um livro também, que também se encontra entre os profetas menores, né, que são profetas que escreveram poucos, né, que é o livro de Naum, que fala muito, que traz muitas profecias contra Nínive. Mas Naum escreveu 100 anos depois de Jonas, mas nos leva a entender por que Jonas não queria pregar lá em Nínive. Olha só o que fala aqui, não sei se você consegue ler, mas Naum capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, olha isso, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. E aí quando você olha, né, para Deus falando para Jonas para ir lá, para pregar para aquele povo, imagina, né? Em primeiro lugar, talvez Jonas conhecesse pessoas que morreram para esse povo, né? Tinha raiva desse povo, e provavelmente também ele poderia ter medo, né, de ir lá, vou lá pregar sozinho, né? O que eles vão fazer comigo, né? Mas no final do livro de Jonas a gente vê que ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele queria que aquele povo fosse castigado por Deus. Eles merecem um castigo, né? Então nós podemos ter aqui uma noção, né, da gravidade do pecado que era para Jonas, né? Só que quando a gente olha para Naum, a gente vê que esses pecados não são indiferentes para Deus. A gente fala assim, por que Deus está com pena deles então, né? Não, mais para frente Deus vai destruir o povo de Nínive. 100 anos depois, né? Deus vai destruir eles mesmo por causa do pecado deles. Para quem conhece a história, né, a gente vai ver mais para frente que Jonas vai acabar pregando lá para eles, eles vão se arrepender, eles vão se voltar ao Senhor, mas mais para frente eles vão voltar a cair na idolatria, vão voltar a cair nesses pecados que Naum aqui cita, e Deus então vai destruir eles. Mas o que Jonas não está vendo é a maravilhosa mensagem de Deus, de que Deus ama todos os povos, e que Deus deseja que todos abandonem os seus pecados, que todos voltem-se para o Senhor e o sirvam de coração. E o interessante é que nós podemos ver que Jonas, ele não representa apenas um homem, um profeta. Jonas, ele representa aqui todo o povo de Israel.
E Jonas representa muito de nós hoje em dia também. Pessoas que conhecem a Deus, que dizem acreditar em Deus, que dizem servir a Deus, que acreditam que são salvos, mas não têm interesse nenhum de que os outros sejam salvos. Pessoas que querem escolher quem deve ser salvo ou quem não é, né? Se por um lado é compreensível, nós entendemos por que Jonas não queria essa restauração de Nínive, por outro lado, nós vemos que Jonas ele tinha uma imagem deturpada de Deus. Ele estava esquecendo aqui que Deus é misericordioso. E que se Deus não fosse misericordioso, nem Jonas estaria falando com Deus. E nenhum de nós, né? Um grande pecado do povo de Israel é muitas vezes entender que eles eram assim um povo querido por Deus, né? Nós somos um povo eleito. Deus olhou para nós e viu alguma coisa de valor em nós. Então só nós seremos salvos. E se esquecem lá de Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão, e Deus revela ali seu plano, a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Mas daí Deus completa, fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já era o propósito de Deus desde o início, de salvar, né, de criar o povo, os judeus, os israelitas, mas também salvar todos os povos, os gentios, né, que nós chamamos. Então, nós precisamos olhar para isso, né, de que Deus ele é misericordioso. E se nós pensarmos que nós temos algum privilégio, de que nós temos algo para mostrar para o Senhor, algo para chamar a atenção do Senhor, né, como nós temos uma música aí no meio gospel, né, que fala que eu vou subir como Zaqueu para chamar a sua atenção para mim. O máximo que a gente vai conseguir chamar a atenção de Deus é como Nínive chamou aqui, né, com a maldade subindo até a presença do Senhor, porque por nós mesmos nós somos maus, nós somos pecadores, nós erramos, nós não somos santos. Mas no entanto, esse Deus maravilhoso, mesmo vendo o nosso pecado, ainda assim nos amou. Ele não fecha os olhos para os nossos pecados, mas Ele nos ama e nos dá essa oportunidade de desfrutarmos da sua graça, da sua misericórdia, e sermos perdoados. Se nós somos perdoados assim, nós também devemos olhar da mesma forma para os outros, por mais difícil que seja ver o pecado na vida dos outros. Às vezes você olha assim, aquela fulana seria legal se ela se arrependesse, se ela se tornasse cristã, se ela fosse para a minha igreja. Agora o meu vizinho que é barulhento, né, que toca funk o dia inteiro, né? Esse aí eu não quero não, esse aí eu não quero junto de mim lá não. Esse aí não merece não. O outro lá que bateu na esposa, né? Um outro lá que matou alguém, não, esse aí eu não quero não. Não somos nós que decidimos quem merece ou não ouvir a mensagem de Deus. Nós temos que pregar para todos, né? E é Deus que vai escolher então, né, quem que vai ser salvo, quem não vai, quem Ele vai convencer ou não. Mas nós devemos entender, como o próprio profeta Ezequiel mais para frente nos diz. Olha só o que Deus diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tá vendo? A vontade de Deus é que todos se convertam, é que todos abandonem os seus pecados. Então nós temos que pregar a todos. Jonas, ele não era um ateu. Jonas, ele não era alguém assim que estava pouco se lixando para Deus. Jonas, ele era um servo do Senhor. Como eu disse aqui, ele já profetizou, né, coisas que aconteceram. Ele ouvia, Deus falava com ele direto. Ele conhecia o Senhor, mas por causa dessa raiva dele, ele abandonou o amor, a misericórdia. Não quis ser um canal da graça de Deus para outras pessoas. E então ele parte para um segundo ato, que é da desobediência. Na hora de pregar para um povo inimigo, Jonas tentou frustrar os planos de Deus. Ele achou que ele conseguiria, né, atrapalhar Deus e tentou fugir da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que ele vai para uma direção oposta, né? Ele desce até Jope, pega um navio, vai para Tarsis, tentando fugir do Senhor. Muito provavelmente ele sabia que ele não poderia fugir da presença do Senhor. Até mais para frente ele diz que Deus, ele é o Criador do mar e da terra, né?
Ou seja, Deus ele é o Criador de tudo. Como é que ele poderia fugir da presença do Senhor? Mas o que nós podemos ver aqui é que Jonas ele toma uma atitude tentando pedir demissão do cargo dele, né? Fala, não quero mais saber desse negócio de ser profeta. Deixa para lá, né? Tô pegando meu bonezinho aqui e indo embora. Mas ele não quer se envolver nisso, ele não queria pregar para o povo de Nínive para que o povo não se arrependesse. Agora, o que Jonas não sabia é que Deus tinha um plano não só para Nínive, mas Deus tinha um plano para Jonas também. Deus iria trabalhar no coração de Jonas, Deus iria falar com ele. Jonas precisava de Nínive, né? Não era só Nínive que precisava de Jonas. Jonas precisava ir lá pregar para Nínive. Jonas precisava conhecer mais o Senhor. E dessa forma também, com toda essa história, foi também um grande ensinamento para o povo de Israel e para todos nós, né? Que podemos ler esse livro, podemos ter essa história registrada. E temos uma lição aqui, que uma mente desobediente vai ter dificuldade de enxergar a seriedade das coisas. As pessoas que vivem na desobediência vão muitas vezes viver num mundinho paralelo e não vão enxergar como as coisas estão acontecendo realmente. É isso que acontece com Jonas aqui. Ele não enxergou a seriedade da palavra de Deus e ele continuou vivendo ali, tentando fugir de Deus, achando que as circunstâncias estavam a favor dele. Ele achou que realmente ele iria conseguir fugir do Senhor. Prova disso é que depois nos versículos 4 e 5 aí, nos mostram uma terrível tempestade atacando o barco. Uma tempestade tão forte que os marinheiros ficaram com medo. E marinheiro que estava acostumado com o mar, estava acostumado com chuva. Para os homens ficarem nervosos e com medo desse jeito e começarem a jogar as cargas para o mar, é porque o negócio foi feio mesmo. Só que enquanto isso, o que Jonas fazia? Desceu lá para o porão do navio e dormia profundamente. Nem sempre um sono tranquilo é só um sono de um justo, né? Às vezes é um sono de uma mente cauterizada, de uma pessoa que não está se ligando na seriedade daquilo que ela está vivendo, de que a vida inteira está um caos, em volta dela está um problema enorme, mas está tudo bem. Você pergunta, não, estou bem, estou tranquilo com o Senhor, né? E estão vivendo distraídas. Quantas pessoas hoje em dia estão assim, vivendo distraídas? A vida está um caos, está longe do Senhor, não está ouvindo a voz do Senhor, não ora mais, não busca Deus, e acha que está bem. Não, dá para continuar vivendo assim. E depois acontece algo curioso, né? Chega no versículo 4 aí, nos mostra, né, que os marinheiros eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, mas mostra que eles estavam com medo e orando aos deuses deles. E aí no versículo 6, o capitão tem que ir lá e acordar Jonas, né? Levanta aí, cara. Viu? Ora aí também. Ora aí. Ora para o seu Deus. Imagina a vergonha, né? Um profeta, no meio de uma crise, precisa ser lembrado por um ímpio de que ele precisa orar. Viu? Você já lembrou de orar, né? Mas essa situação acontece também na vida de várias pessoas que estão na desobediência. Chegar em situações que Deus precisa usar um incrédulo para chamar a atenção daquele que está vivendo na desobediência. Quantas pessoas que são servas de Deus, que já falaram de Deus para tantas outras pessoas, falavam que confiavam em Deus, aí quando chega a tribulação na vida delas, ficam desesperadas. Quando chega nos problemas, né, precisa ouvir de uma outra pessoa que às vezes nem é crente, fala assim, mas você não confia em Deus? Não é você que pregava sobre Deus aí? Você não fala tanto de oração, você já orou sobre isso? Aí você fica, né, aquela cara de né? Tipo, verdade, né? E aí são várias situações que às vezes Deus faz mesmo para nos envergonhar, né? Para falar assim, não era para você estar vivendo dessa forma. Às vezes outras pessoas têm que vir chamar a sua atenção e falar assim, viu, você é crente, está com esse linguajar sujo aí, e fala desse jeito. Você é crente, está desejando a morte dos outros aí. Isso é coisa de crente? Quando estamos na desobediência, Deus usa de tudo para chamar a nossa atenção, até mesmo os incrédulos. E isso nos dá uma vergonha tremenda, né? Mas depois a história parte aqui
para o desfecho e nos mostra Deus castigando Jonas. Na sequência aí, os marinheiros resolvem tirar sorte, e Deus usa essa jogatina deles ali, né? Não é aconselhável para nós tirarmos sortes para querer descobrir as coisas, mas Deus usou e permitiu então que os marinheiros reconhecessem que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era de Jonas. Era porque Jonas estava ali, né, vivendo na desobediência, e quando a culpa cai sobre ele ali, quando a sorte cai sobre ele, ele finalmente entende a seriedade daquilo que ele estava fazendo. Eu imagino que ele ficou com aquela vergonha, né? Mas entendeu e a ficha caiu. Então os homens começam a questionar, né? Quem é ele, o que ele estava fazendo, por que essas coisas estavam acontecendo com ele. E Jonas fala, vocês vão ter que me lançar no mar, para que tudo isso acabe. É interessante que a gente vê os marinheiros que eram politeístas, né? Incrédulos, exercendo misericórdia. E eles falam, não, vamos tentar outra forma, vamos remar, vamos tentar voltar para a terra, né? Não vamos ter esse negócio aí de jogar você no mar, não. Mas daí Deus não permite, né? Deus castiga mais ainda, eles não conseguem, né, remar, e eles se veem obrigados a cumprir isso, a jogar Jonas no mar. E então, né, eles até pedem perdão a Deus, jogam Jonas no mar e o mar se aquieta. E aí o interessante é que com tudo isso, o texto aqui nos mostra que os marinheiros ficaram cheios de temor e começaram a adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. Eu acredito aqui, né, que foi uma experiência muito profunda na vida desses marinheiros, foi uma experiência muito forte, e eu acredito sim na conversão deles, eu acredito que eles se tornaram mesmo servos do Senhor, né? Mas a gente pode ver aqui um contraste, né, entre o profeta e os marinheiros, né? Aquele que já conhecia Deus, estava com o coração endurecido e foi castigado, né? Passou vergonha e foi jogado ao mar. E aqueles que nem conheciam o Senhor, buscaram o Senhor ali do jeito que deu, né? De qualquer forma, Deus permitiu então serem achados por eles, e eles foram libertos do castigo e conheceram mais sobre o Senhor e passaram a adorar o Senhor. Olha que contraste, né? Olha o que Deus faz, né? Com aqueles que têm o seu coração endurecido e com aqueles que estão dispostos a conhecer mais e mais ao Senhor. E ao olharmos aqui para a vida de Jonas, nós podemos ver também o que acontece com aqueles que não dão ouvidos às palavras do Senhor. Pega a sua Bíblia aí, volta rapidinho aí no começo do texto. É interessante nós vermos uma sequência do que acontece com Jonas. Olha só, né? No versículo 2 nós temos uma ordem de Deus. Algumas versões aí vão falar, levante-se, né? Mas não necessariamente que Jonas estava sentado, mas num sentido assim, eu quero que você haja rapidamente, não é para depois, é para agora. Vai agora, né? Vai depressa para Nínive e prega lá. Aí no versículo 3 vai falar que Jonas, ao invés de se levantar, ele desce até Jope para pegar um barco. Aí depois no versículo 5 diz que Jonas, ele desce mais ainda para o porão do barco para dormir. Aí mais para frente ele é atirado no mar e desce mais ainda, né? Depois vem um peixe e pega ele vai parar lá dentro do peixe. É interessante nós observarmos isso, né? Quem vive na desobediência do Senhor é ladeira abaixo, né? É só tentando, né? Fazer pela sua própria força, mas não consegue. E vai só descendo, cavando o buraco, caindo no abismo, caindo, sem parar de cair. Como o Salmo 42 diz, né? Um abismo chama outro abismo, né? Esse salmo nos mostra Davi numa situação assim, não sei se é Davi, mas o salmista ali numa situação que parece que de muitas águas, e parece que quando ele cai num buraco, que ele sai, já tem um outro buraco, e aquela água, né, ele se sentindo nessa situação assim, de afogamento, e não consegue encontrar o chão, não consegue pisar. É essa situação que vive quem desobedece a Deus, quem não dá ouvidos às palavras de Deus. Existem pessoas vivendo assim hoje em dia e acabam não percebendo, por causa da dureza do seu coração, a incredulidade cega os olhos, né? E não percebem que às vezes a vida está um caos, está sofrendo tanto porque continua vivendo na desobediência, porque não olha para as palavras do Senhor.
já ouviu a palavra do Senhor, conhece, mas não coloca em prática, né? E continua pisando na bola, continua errando. Nem sempre todos os sofrimentos da nossa vida, né, são motivos, são causa, né, da nossa desobediência. Todos nós, por mais obedientes, né, que sejamos, vamos sofrer, vamos passar por tribulações, por lutas, até mesmo para Deus nos forjar, né, nos fazer crescer, nos tornar mais próximos dEle, nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas que existem várias pessoas que estão sofrendo por causa da desobediência, um sofrimento que poderia ser evitado. Isso existe. E Deus faz isso com seus filhos. A Bíblia nos diz que Deus, Ele castiga aqueles que são filhos dEle. Deus não vai castigar aqueles que não são filhos dEle. Quer viver no pecado? Viva lá no pecado. Como eu já falei aqui, né? Quando a gente lê Romanos capítulo 1, nós vemos que um grande castigo de Deus é deixar as pessoas viverem a sua própria vontade. Você quer fazer isso? Então vai viver a sua vontade. Mas os filhos de Deus, Deus não deixa. Fala assim, você quer viver a sua vontade? Não, não vou deixar não. Eu vou castigar, eu vou disciplinar para você voltar para o caminho certo. Tem uma frase atribuída a Charles Spurgeon, que diz o seguinte: Deus não permite que os cristãos pequem com sucesso. E eu quero que você grave essa frase na sua cabeça. Você não vai conseguir pecar com sucesso. Se você é filho de Deus, se você é salvo, Deus, Ele vai cutucar a sua vida até você voltar para o caminho da obediência. Porque é Deus que governa tudo, Deus, Ele é soberano. É o que nós podemos ver aqui, né? Deus deu uma ordem para Jonas e Jonas não tinha como fugir. Jonas tinha que ir lá. E Deus vai, né? Você não quer ir desse jeito que eu falei, então vai através aí do sofrimento, né? Vai para você aprender, vai para você, né, crescer cada vez mais. Mas você vai, porque eu estou dirigindo tudo aqui. Sou eu que sou soberano, não é você. E você vai. Então, se você é salvo mesmo, não viva na desobediência. Não ouça a palavra de Deus e deixe ela de lado e busque viver de acordo com a sua própria vontade. Porque ou você vai sofrer e vai ter que voltar para o caminho certo, né? Ou então você nem filho é, nem salvo é. Aí, né, é questão de você se preocupar também e pedir perdão para o Senhor e pedir para que Deus salve a sua vida. Mas eu gostaria de encerrar essa meditação aqui perguntando como que está a sua vida, né? Você é alguém que realmente conhece o Senhor, que realmente conhece a palavra do Senhor, que realmente é um servo ou uma serva do Senhor? Você tem dado atenção a essas palavras do seu Senhor? Senhor é aquele que manda, servo é aquele que obedece. Hoje em dia as pessoas querem inverter isso, né? Que Deus se torne o servo e nós sejamos os senhores, né? Mas você tem vivido assim com Deus? O seu relacionamento com Deus é assim? Qual é a missão para mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Ou você olha e fala assim: Senhor, eu vou ver na minha agenda o tempo que eu tenho para o Senhor. E aí eu vou ver se eu vou para a IBD ou se eu não vou, se eu vou para o culto ou se eu não vou, se eu vou me envolver em algo ou se eu não vou. Aí eu vou ver o que eu faço. Mas, espera aí, primeiro eu vou ver a minha vontade, depois eu vou ver qual é a sua vontade para mim. Como você tem vivido para o Senhor? Para encerrar, eu gostaria de deixar um versículo aqui, que olha o que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ó, que grande privilégio! No mundo em que tantas pessoas buscam a felicidade na sua própria vontade, em realizar os seus próprios desejos, Jesus diz que aquele que perde a sua vida, aquele que abre mão da sua própria vida e passa a obedecer a Deus, vai ter então a presença dele, do Pai, do Espírito Santo, vai ser morada do Senhor. E aqueles então que são salvos e são essa morada do Senhor, podem desfrutar a maior alegria que existe, desde aqui desse mundo e para sempre. Nós vamos continuar meditando nesse livro de Jonas, mas eu queria que você pensasse sobre isso, né? Como você tem sido
também no seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha para Jonas e fala assim: ei Jonas, hein? Aponta o dedo, né? Fala assim: poxa vida, Jonas, ouviu a palavra de Deus e não obedeceu, né? Tá bom, e nós? Que estamos, né, todos os domingos meditando na palavra de Deus, e eu espero que você abra a palavra de Deus também durante a sua semana, né, para poder ler, para poder aprender e obedecer. E você tem obedecido? Ou você está esperando o céu se abrir e vir aquela voz grave, né, para Deus falar com você? Quem não é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Que você possa olhar com muita seriedade para a sua vida, que eu possa olhar para a minha vida também, e que possamos entender, né, aquelas áreas que muitas vezes nós erramos, que muitas vezes nós deixamos a vontade de Deus de lado, e queremos seguir a nossa própria vontade. Não vivamos assim. O melhor para Deus é vivermos de acordo com a vontade dEle. Às vezes dói abrirmos mão da nossa própria vontade. Às vezes a gente não concorda com a vontade de Deus, né? Senhor, mas vai ter que fazer isso, eu não concordo, né? Vai ter que pregar para um povo lá que é assassino, que faz montanha de cadáveres. Mas que nós possamos obedecer em tudo, desde as pequenas coisas até as maiores. Amém?